O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o livro novo da Philippa Gregory. Esse aqui então é o Três Irmãs, Três Rainhas, e esse livro faz parte daquela série sobre os Tudors. Sim, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre aquela série, e se eu não me engano aquele vídeo é de 2012. Eu fiz aquele vídeo quando eu achei que eu tinha terminado de ler a série, minha gente. Mas como vocês podem ver, sim, eu me enganei e ela continua então escrevendo livros para essa série. Eu entrei em contato pela primeira vez com esses livros da Philippa Gregory sobre as rainhas Tudor, né? Quando a gente tinha na televisão aquela série sobre os Tudors. Vou pegar meu box aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, é dessa série que eu estou falando. Essa aqui foi uma série que fez bastante sucesso na televisão. Eu já nem me lembro qual era o canal que transmitia, mas os Tudors aqui, né, na verdade trata ali do Henrique VIII e de suas esposas, né? Pra quem não sabe, este aqui é um rei famoso por ter decapitado aí diversas de suas rainhas. Aliás, a gente teve a Ana Bolena, essa sim perdeu a cabeça. E a morte das demais rainhas que se casaram com o rei Henrique VIII teve ali a mão dele de alguma forma. Então essa série é interessantíssima, fica a dica aí pra vocês. Eu vou deixar o link pro trailer lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Mas então, eu adorava essa série e passeando pela livraria um belo dia eu descobri que a Philippa Gregory já tinha publicado alguns livros sobre as rainhas Tudors. Então naquela época eu achava que ela tinha escrito um livro para cada uma das rainhas. Só que ela acabou expandindo essa série e escrevendo livros também sobre figuras femininas que faziam parte daquela corte. Então a gente teve, por exemplo, um volume dedicado a Maria Stuart, né, que era ali rainha da Escócia, na época da Elizabeth I, filha do Henrique VIII. Inclusive tem um filme recente sobre a história, né, da briga entre essas duas primas, né, uma rainha da Escócia, outra rainha da Inglaterra, e a questão é que a Maria Stuart era considerada por muitos a rainha por direito da Inglaterra também. Você tem que se lembrar que a Elizabeth I, na verdade, era uma rainha bastarda. Na verdade, a Elizabeth I, filha da Ana Bolena, né, não foi considerada até o momento da morte do rei sua filha legítima. Então aquele filme trata do relacionamento entre essas duas primas, também é um filme bacaninha para vocês assistirem. Mas então, neste livro aqui que eu tenho em mãos, o Três Irmãs, Três Rainhas, o foco está na avó da Maria Stuart, que é então a irmã do Henrique VIII, né, a Margaret Tudor. Ela então a nossa narradora e personagem principal aqui nesse livro. Ela era então a irmã mais velha do Henrique VIII e ela foi prometida em casamento ao rei da Escócia, isso quando ela era bem criança ainda. Ela se casa e se muda para a Escócia então quando ela tem ali por volta de seus 13 anos de idade. E ela é considerada historicamente como uma rainha fraca, frívola, que não servia para nada, que mais atrapalhava do que ajudava, né? Enfim. E aí quando o rei da Escócia morre, a Margaret, que já tinha tido um filho, né? Ainda bem, né? Porque naquela época a grande função da rainha era dar filhos homens, né, para os seus reis. Então eles já tinham um filhinho que seria ali o próximo rei, só que ele era um bebê ainda. Então ela precisa ser a rainha regente. E ela vai atuar então como rainha da Escócia até seu filho, né, ter ali a idade mínima para se tornar o rei da Escócia. Só que nesse período de reinado da Margaret na Escócia, você tinha ali diversos outros lords achando que eles seriam regentes muito melhores do que ela, então ela foi destronada diversas vezes aí ao longo desses anos. Mas no fim tudo deu certo, ela voltou para o trono, conseguiu criar ali o filho se tornou rei da Escócia, pai da Maria Stuart. Então, no fim das contas, o que a Philippa Gregory faz pra gente aqui nesse livro é contar a história da Margaret Tudor, sempre baseada em fatos históricos e tudo mais. Ela faz uma pesquisa extensa. Sempre ao final desses livros a gente tem ali uma nota da autora contando pra gente como foi o processo de escrita do livro. Então ela monta a história dessa rainha e conta aqui pra gente em formato de romance que não foi bem assim. Ela não era simplesmente uma rainha frívola, que não sabia o que estava fazendo e tudo mais. Na verdade, ela fez o que era possível se fazer com as ferramentas que lhe foram dadas. Aqui a gente está falando da primeira metade ali dos anos de 1500 e a gente tem ali, na verdade, a Escócia com um relacionamento muito próximo da França, a França sendo inimiga mortal da Inglaterra ali por, sei lá, milênios. E no início desse livro a gente entende que o casamento dela com o rei da Escócia era um jeito de firmar ali uma aliança entre a Inglaterra e a Escócia. Então esse casamento era, na verdade, a consolidação do que eles chamaram de Tratado de Paz Perpétua, veja bem.
Só que essa paz não foi tão perpétua assim, né? A partir do momento da morte do rei da Escócia, né, o marido aqui da Margaret, mil coisas vão acontecer, a Inglaterra tenta tomar ali o território da Escócia de novo, enfim. E este livro aqui também segue aqueles moldes de romance de formação. Então a gente encontra a Margaret ainda criança, o Henrique VII, aquele que ganhou a Guerra das Rosas e se tornou o primeiro rei Tudor, ainda era vivo, a mãe também. E aqui no início desse livro as famílias estão começando a arranjar o casamento entre o filho mais velho do Henrique VII, que na verdade era o Arthur, com a Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola. Então as 3 rainhas do título, na verdade, são a Margaret, a personagem principal do livro, a Catarina de Aragão, que vai se casar com esse irmão mais velho, que vai morrer muito jovem, muito cedo. E para manter essas alianças de boa vizinhança e tudo mais com a Espanha, a Catarina acaba se casando novamente com outro príncipe Tudor, dessa vez com Henrique VIII. Então ela foi a primeira esposa do Henrique VIII, certo? Pois muito bem. Essa é a segunda rainha. A terceira rainha é a irmã mais nova deles, né, da Margaret e do Henrique VIII, que é ali então a Mary. A Mary é o seguinte... Ela é a Tudor mais bonita, inclusive se vocês tiverem a curiosidade de procurar os retratos, né, dessa família, vocês vão ver que ela realmente era mais bonita. Tinha os traços mais delicados e tudo mais. E assim, ela acabou se casando com o rei, se eu não me engano era o Luís XII, da França. Só que ela se casa com o rei da França quando ele já estava muito velhinho. Então assim, ela se casa, dali uns meses esse rei morre. E não havia condições nenhuma para que ela se tornasse a rainha francesa e tudo mais. Então ela volta para a corte do Henrique VIII e continua vivendo lá meio que como par, enfim, ela se casa com um amigo dele, que é um cavaleiro, enfim. Então essas são as 3 rainhas aqui do livro, certo? E a história aqui pra gente é contada em forma de diário pela própria Margaret e também através das cartas que as 3 trocavam. E é aí que entra então a questão dessa rainha ser realmente bastante frívola e tudo mais. É o seguinte, a gente começa aqui a leitura desse livro lendo o diário de uma adolescente, certo? Ela tem, sei lá, 11, 12 anos quando ela começa aqui a contar essa história. Então a preocupação dela é com vestidos, sapatos e festas na corte e tudo mais. E isso vai se estender por um bom tempo aqui, ó. Quando ela vai para a Escócia para finalmente se casar com o rei, ela tem ali, sei lá, 13, 14 anos no máximo. E enquanto ela vivia na Inglaterra, ela estava sempre à sombra ali da irmã bonita, né, da Mary. E ela não era tão importante quanto a Catarina, que se casa com seu irmão mais velho e dali a pouco se casa com seu irmão que vai se tornar o rei da Inglaterra. Então, assim, é uma inveja danada que ela tem das duas e vai colocando tudo aqui pra gente, sabe? Em alguns momentos é bastante irritante mesmo. E ela tem bastante inveja do Henrique também, porque o Henrique é mais novo do que ela, irritante, não sei o que lá, e ele vai ser o rei da Inglaterra agora que o irmão mais velho morreu, né? Então, na página 30, ela diz o seguinte, olha só. Arthur seria o primeiro Tudor que toda a Inglaterra desejava no trono, filho tanto da antiga família real quanto da nova. Diziam que ele era a rosa rubiginosa, a rosa de Tudor, a flor que é a união de 2 rosas, a vermelha de Lancaster e a branca de York. Então essa é a primeira geração de crianças depois da Guerra das Rosas, né? Então ele é a junção dos Lancaster com os York. O menino foi criado desde sempre como o próximo rei, só que ele tinha uma saúde bem complicada e ele morre meses depois de se casar com a Catarina de Aragão. Inclusive é dito que o casamento não foi consumado e por isso ela pôde se casar com o Henrique. E esse é um detalhe importante para ter em mente, porque quando a gente chega ao momento em que o Henrique se apaixona pela Ana Bolena, sua segunda esposa, o que ele vai dizer é que o casamento dele com a Catarina de Aragão não era válido, porque afinal de contas ela foi casada com o irmão dele antes. Então ele tenta de tudo para simplesmente, sei lá, invalidar aquele casamento e se casar com a Ana Bolena como se ela fosse a primeira, entendeu? Então a gente tem toda essa história sendo contada também do ponto de vista da Margaret. Ao contrário daquele outro livro dessa série chamado A Rainha Leal, em que a gente tem em primeira pessoa a história contada pela Catarina de Aragão. E é aquilo, né? Toda vez que a gente pega um livro em primeira pessoa, é pra gente desconfiar. O narrador em primeira pessoa nunca é 100% confiável, afinal de contas a gente só tem a versão dele dos fatos. E antes que vocês me perguntem, sim, esses livros podem ser lidos tranquilamente fora de ordem, mesmo porque eles não têm uma ordem definida. Eu comecei a minha leitura pela ordem das esposas do Henrique VIII, por exemplo,
Então eu comecei lendo sobre a Catarina de Aragão, mas esse livro que eu estou mostrando para vocês hoje também mostra a história da Catarina de Aragão sob um outro ponto de vista. Então você pode começar por este aqui tranquilamente, certo? E aqui nesse livro a gente tem a versão dessa cunhada, certo? Então, assim, é através da troca de cartas entre essas três irmãs, né? A Catarina, depois que se casa com seu irmão, também é considerada irmã, que a gente vai entrar em contato, então, com as notícias, tanto da Inglaterra, quanto da Escócia, quanto da França. Então dá pra gente ter um panorama bem interessante a respeito do que estava acontecendo na Europa nessa primeira metade do século XVI, certo? E este livro aqui é aquele tipo de novelão maravilhoso, gente. Toda hora muda alguma coisa, alguém tenta derrubar o rei, enfim. Não é à toa que o George Martin baseou sua Guerra dos Tronos na história da Inglaterra, né? Tanto lá da briga entre os Lancaster e os York, até os Tudors, enfim. Então este aqui também acaba sendo um livro que eu recomendo fortemente para quem gosta de Guerra dos Tronos e tá aí esperando há séculos, né, a chegada do 6º volume. Você pode ir dando uma lidinha aqui a respeito da história da Inglaterra nesses romances da Philippa Gregory. São romances bem novelões mesmo, como eu disse para vocês, mas eles têm um fundo histórico muito interessante. O livro é bem escrito, a história é toda bem concatenada, você tem aquela coisa de não existir monotonia, porque afinal de contas a todo momento está acontecendo alguma coisa ali naquela família. Eles não têm sossego, então se você já viu a série, né, você sabe do que eu estou falando. E essas histórias da corte inglesa são muito interessantes, sério mesmo. Então assim, uma coisa importante para você ter em mente quando ler sobre os Tudors é você se lembrar de que essa dinastia estava no poder enquanto a gente tinha ali o descobrimento do Brasil, os anos de desbravamento e tudo mais. Então, enquanto o novo mundo estava sendo desbravado, né, o que é que estava acontecendo aqui no velho mundo? Então tá aqui um jeito bem bacana de se ler sobre esse período. E assim, gente, ler sobre os Tudors é um caminho sem volta. Então assim, uma história puxa a outra. E isso sem contar que, sei lá, o rei da Inglaterra era primo do rei da Escócia, que era primo do rei da Espanha. Então assim, se você parar para observar isso, você vai ver que a maioria dos reinos, né, da Europa toda, do mundo conhecido até então, era formado por primos. Mas só você se lembrar lá que a última czarina, né, esposa do último czar da Rússia, era a neta da rainha Vitória da Inglaterra. Então assim, não sei vocês, mas eu acho tudo isso muito interessante. Então deixo aqui a dica para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.